Olá, estamos aqui novamente. O meu nome é Karine Jacarandá e eu sou psiquiatra. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é a ansiedade, tanto pré-prova, que é a preparação, e tanto aquela durante a prova. E para conversarmos com a gente hoje, eu convidei, um grande amigo também, que é psicólogo, e ele depois vai falar toda a parte curricular dele aí, que é o Leonardo Vieira, mais conhecido como Léo. Então, o que a gente mais quer saber aqui, Léo, é o que acontece com todos nós, né? A gente não fala só do Enem, que está tão voltado, Sim. mas eu falo da prova, tanto da prova da OAB, da prova dos concurseiros, que eu falo que é uma coisa super difícil você manter essa disciplina Sim. e ter a ansiedade do preparo. E já pensou, na hora do dia tão sonhado, tem o quadro de ansiedade. E também das provas de títulos, né? Que nós médicos também não estamos fora disso, tá, gente? A gente também, nós passamos por isso. E eu queria saber, assim, se você tem alguma técnica para ajudar, né, as pessoas que passam por isso, se Sim. elas têm que fazer algum preparo individual com a pessoa mais especialista nesse assunto. Aí, dá uma esclarecida pra gente aí sobre isso. Eu acho que fica bem, para ficar bem mais interessante e para a gente poder também ter mais a regulação emocional, o Sim. autocontrole. Karine, inicialmente eu quero assim agradecer mesmo o carinho de vocês, o convite em participar aqui desse momento, né, para a gente compartilhar experiências, conhecimento com a Psiquider, né? É, Acho que é necessário apresentar um pouco, né? Eu sou Leonardo, sou psicólogo já há um bom tempo aí de caminhada, né? Com algumas especializações na área clínica, na área organizacional e com uma experiência muito interessante, né? De trajetória dentro de colégios, né? Aqui da nossa cidade, a rede particular, né? Ou seja, eu acompanho o dia a dia desses estudantes, a verbalização, compreendo, né? Eu sei como que vem isso dentro deles, esse dilema, esse sofrimento de provas. Já vi situações incríveis que deixa assim, os pais que estão fora, não estão ali dentro com os filhos na hora da prova, até mesmo o aluno que chega a fazer ânsia de vômito mesmo durante esse momento. E por que isso acontece? Eu também trabalho, dou aula na faculdade, né, no curso de psicologia, então eu fico muito feliz de poder compartilhar isso, porque não só, né, aqueles que são os nossos pacientes, né, Karine, mas pode nesse momento aqui, nesse vídeo, você poder repassar para uma pessoa que você sabe que passa por essa dificuldade na preparação, né, e também fazendo a prova, né, pré-prova e fazendo a prova, né? Essa ansiedade, né, que a gente sabe que também está envolvida muito com o sistema neurobiológico, né, que Isso, as pessoas esquecem, né, que não é totalmente. só o preparo intelectual, cognitivo, mas Uhum. nós temos que ter o preparo emocional, justamente por causa dessas alterações que podem acontecer neurobiológicas, E é né? aí, Karine, que a gente tem que entrar, porque a maioria das pessoas se prepara no cognitivo. Quando a gente quer falar o cognitivo, né? Se prepara para a prova, com o conhecimento. Mas a maioria é detonada, eu vou usar essa expressão, pelo emocional. Quando a gente está falando de emocional, no senso comum, na maioria das vezes, estão querendo dizer assim, emocionalismo, a pessoa não tem controle. Mas isso é uma questão neurobiológica. Quando a minha emoção, meu afeto é ativado, quando eu sinto todas aquelas questões corporais, taquicardia, um aperto no peito, sudorese. Que chega a ser alterações orgânicas, né? Isso, Somatiformes, que às vezes a pessoa cria, pensa assim, nossa, uma vez uma dor de cabeça, isso. são diarreias, Diarreia. náusea, né? Chegam pessoas até a ter o vômito. E fora o que você falou realmente dos sintomas da ansiedade, né? E isso, tudo isso são características que fazem compor todo esse quadro de ansiedade. Então, quer dizer, a pessoa faz todo aquele processo, inclusive o peso de falar assim, não, eu me preparei durante um ano, eu me preparei durante 2 anos, então eu tenho a obrigação
né? A gente fala que na distorção cognitiva, né, a ditadura do deveria, eu tenho essa obrigação. Quando eu coloco isso, eu gero maior possibilidade ainda de criar um sentimento de culpa e de fazer dar errado. Porque quanto maior a expectativa, a gente sabe que maior é a frustração, né? Isso ativa a gente, né? Com certeza. E também nós temos aqueles alunos que ficam fazendo, às vezes, o vestibular. E eles contam muito, né? Nossa, nós já estamos aí 3 anos da minha vida perdidos. Quando ele fala essa coisa assim do perdido, você encontra isso como perdido? Porque eu tenho um parecer diferente do perdido, porque tudo é aprendizado, tudo isso aí com certeza vai ser utilizado em alguma parte como uma estratégia de enfrentamento. Eu tenho um olhar muito parecido com o seu, sabe, Karine? Né? Que a gente tem que, em todas as áreas da vida, que mesmo são aquelas mais difíceis, elas vêm e quando nós conseguimos fazer uma regulação emocional, a gente para e avalia assim, ó, não parei. Né? Mesmo sentindo medo, que o medo é normal e de certo modo, né, um certo nível de medo, de ansiedade vai vir até para impulsionar, que não vai fazer eu ficar acomodado, vai fazer eu lutar Trazendo por um pouco de aquilo. responsabilidade Isso, também, vai né? trazer essa questão de responsabilidade. Já pensou, eu tenho uma prova para fazer, o Enem, né, o a prova aí do concurso dá para fazer. Ah, não, eu vou deixando isso para depois, eu não me responsabilizo. E muitas vezes o que é que vai fazer eu caminhar? É o meu nível de responsabilidade, o meu nível básico de ansiedade, que não vai fazer uma questão disfuncional. Que quando ele entra para o nível disfuncional, significa que eu perdi o controle. E o aprendizado, né? Eu fiquei 3 anos aí. Olha, quando você depois para e estuda, assim, eu entrei ou na engenharia, ou na medicina, ou no direito, quando você entra lá dentro da faculdade, e a gente dá aula na faculdade, você vai ver que aquele aluno que tem aquele repertório, ou tem aquele conhecimento prévio, que ele vai ver que ele vai ter que utilizar aqueles conhecimentos que ele pegou ali, que muitas vezes ele achou que ele estava tendo só que memorizar, tá certo? Mas que faz sentido agora numa elaboração e resolução de uma questão que ele estudou ali no ensino médio, e principalmente no ensino médio bem feito. Na questão de preparação de prova, né, o que tem que ficar bem claro, né, eu já recebi assim, no meu consultório N situações, desde o medo, né, os pais um mês antes do Enem vêm e demandam a gente para trabalhar essa regulação emocional, né, quanto também pessoas que já estão um tanto, eu já estou descrente, já fiz, eu não passo na prova da OAB de forma alguma, né, eu tenho que fazer tal concurso, eu vou viajando e não dou certo, por que eu falho na hora? Né? Essa é a grande pergunta, né, Karine? Por que falha na hora? Então, eu vou trazer alguns indicadores que vale a pena a gente pensar sobre isso. Vamos lá, é isso aí que nós estamos que vale a pena a gente querendo, né? No refletir final sobre é isso. isso. Esses indicadores são, primeiro a gente tem que começar a pensar e discriminar o que é ansiedade. Ansiedade vem, né, porque eu tenho uma ativação de um pensamento de algo futuro, né? Essa ansiedade eu tenho que pensar que ela já faz parte do sistema do ser humano, que vem desenvolvendo ao longo do tempo, porque ele tem que, né, nós, né, ao longo da história, tivemos várias situações e que tivemos que nos preparar. Então ela tem uma função de preparar para um evento futuro. Então até aí é positivo, pensando nesse aspecto. Porque todos nós, é uma dúvida, né? As pessoas perguntam, eu tenho ansiedade? Eu vejo assim, todos nós temos ansiedade, só que algumas ficam num grau bacana, que nós conseguimos resolver com o tempo e também com estratégias, com habilidades emocionais, e outras passam com o tempo, como você não consegue ter essas habilidades, ou às vezes já tem uma predisposição genética, ótimo, né, que isso é muito importante, já vem de um ambiente mais estressor, o que acontece? É como eu digo, aí você passa para a patologia, né? A comorbidade de você ter um transtorno ansioso. Aí é totalmente diferente, aí né? Aí desenvolve a TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Já. Tudo, né? Então aí a pessoa vai trazer aqueles relatos, né? Do nada eu comecei a sentir taquicardia, do nada. E até situações mais específicas que ela perde o controle. Então a gente tem que começar a pensar para destruir essa ideia assim, não posso de forma alguma sentir a ansiedade.
eu tenho que pensar a minha ansiedade está regulada emocionalmente? E quando a gente fala de emoção, vou trazer algo que é muito comum, que a gente aprende lá da psiquiatria, né? A psicologia nasce com o encontro da medicina e a psiquiatria, que é a questão neurobiológica das emoções, Com dos certeza. afetos. O quanto que as experiências que nós temos na vida, principalmente ao longo da vida, aliada ao meu As nossas temperamento, vivências também, né? isso, Porque como o temperamento, ele é inato, né? isso. Então, você sabe que isso tem muito a ver com essa parte mais genética e as vivências e o que nós temos com o tempo faz parte mais do caráter, mas de uma outra forma, não falando tanto da moralidade.